Os Diamantes Fatídicos, livro 2º, capítulo 1, parte A. 3 anos depois. Aqueles dias eram tumultuosos, porque o país encontrava-se à beira de um colapso. As pressões internacionais exigiam o fim do hediondo apartheid, e os autóctones tinham vozes que em seu nome clamavam por justiça. O bispo, Desmond Tutu, havia ganhado o Prêmio Nobel da Paz, e a sua mensagem era ouvida no mundo, invectivando contra o crime perverso de que os negros eram vítimas naquele país. A liberdade democrática com direitos igualitários era a única solução viável para a África do Sul. Nelson Mandela, no cárcere, era respeitado e temido. Os comícios sucediam-se, já não mais dissolvidos com crueldade, mas através de métodos mais compatíveis com a dignidade humana. Ocorriam greves sucessivas, anunciavam-se rebeliões, guerra civil, carnificina, assassinatos em massa. Muitos estrangeiros, amedrontados com os rumos da política nacional, resolveram vender os bens e começaram a partir para a Europa, retornando às pátrias em melhor condição de vida, especialmente portugueses e espanhóis, que após transferirem muitos valores e recursos para a Península Ibérica, respectivamente suas nações, programaram a imigração, que lhes parecia a melhor solução, salvando a vida pela segunda vez, repetindo o acontecido anos antes, porém agora em situação muito mais vantajosa. A moeda encontrava-se desvalorizada no comércio internacional, e as propriedades multiplicavam-se expostas à venda, sem encontrar interessados, embora os preços houvessem caído expressivamente. Manolo, que se tornara cada vez mais antropófago, reservado, ambicioso e alcoólico, transformou-se em péssimo esposo que Eneida suportava em razão da própria conduta moral e religiosa, cada dia, porém, mais afligida. Seus adversários espirituais aumentaram-lhe o cerco e atormentavam-no com as lembranças dos atos covardes que lhe pesavam na consciência. Ante os anúncios de próxima revolução, resolveu passar ao sogro e ao cunhado o restante da empresa, vendendo inclusive a mansão, sob o pretexto de que desejava transferir-se para outra cidade. Nessa circunstância, foi residir com os sogros em caráter de emergência. Algo, porém, sucedia no seu mundo íntimo. Jovial por interesse e sociável por conveniência, manteve-se em conduta satisfatória na convivência com os Albuquerques. Clara conseguira seduzir Fabrice, de tal forma que fugiu com ele para Antuérpia, sem dizer nada ao amante ou ao marido, que ficou abandonado e entregou-se mais ao alcoolismo, derrapando totalmente na direção do pântano moral, onde permanecia em deplorável estado de decomposição humana. Hans, não se conformando com o abandono de que fora vítima, esbravejou e ameaçou meio mundo, mas não encontrou vestígio de para onde se evadir a concubina, aceitando a ocorrência infeliz enquanto buscava consolo e prazer em outros braços e outras fontes de renda. Esperança era, sem dúvida, uma linda criança, de alma e de corpo, jovial e agradável, e a todos encantava. Seus avós e tios sentiam-se fascinados com seu desenvolvimento intelectual. Os pais adoravam-na, não regateando esforços para torná-la feliz. Encontrava-se matriculada em um colégio distinto, a fim de sociabilizar-se com outras crianças e aprender os pródromos da educação intelectual, os idiomas inglês, português e espanhol, aprimorando-os com os pais no lar e tendo o futuro enriquecido de promessas abençoadas. A primavera chegara ridente e toda a paisagem encontrava-se vestida de flores. As brisas mansas sopravam carreando perfumes. Podia-se, no entanto,
perceber que Manolo se encontrava algo agitado, sem aparente motivo, desde que tudo transcorria muito bem, inclusive no relacionamento com a esposa e os demais familiares. Separara algumas roupas, calçados e objetos pessoais, elucidando que talvez, de um para outro momento, devesse realizar uma viagem de negócios para decidir o futuro da família, sem dar maiores ou mais amplas explicações. Nesse ínterim, Manolo e Eneida haviam sido convidados como padrinhos de casamento de uma amiga, cujas bodas, em Joanesburgo, seriam de alta relevância social. Prepararam-se com aprumo e igualmente cuidaram de Esperancita, que seria Mademoiselle Donner, vestindo-a de seda rosa e renda, adornada com chapéu de abas largas no mesmo tecido, ornado por uma fita brilhante, chamalotada, igual à da cintura, conforme o figurino que fora eleito pela noiva para todas as crianças que a acompanhariam. Viajaram entre sorrisos e venturas, devendo retornar pela madrugada. A festa de núpcias fora muito bem organizada. Após a fuga dos noivos, os convidados distribuíram-se pelos imensos jardins da mansão dos pais da Felizarda, reunindo-se em grupos, tomando champanhe e vinhos, alimentando-se do precioso buffet caprichosamente preparado. Às 22 horas, mais ou menos, Manolo convidou a esposa e a filhinha para retornarem. Apresentava-se bem disposto, evitara beber, o que era raro. E quando saíram dos limites da cidade, em um dos grandes entroncamentos da rodovia, relativamente próximo do aeroporto, ele diminuiu a velocidade e disse à esposa: "Penso que houve um problema com o pneu, que me parece vazio. Você poderia saltar e olhá-lo? Trata-se do pneu traseiro da esquerda." Embora fosse noite alta e a área um tanto perigosa, a senhora não teve dúvidas, saltou e dirigiu-se à parte posterior do veículo para olhar a roda. Nesse momento, algo incomum aconteceu. O marido acionou o automóvel e deixou-a na estrada. Assustada, logo se acalmou, acreditando ser uma peça que ele lhe desejava pregar, logo retornando, o que não aconteceu. Desesperada, totalmente desequipada de defesa e receosa, ela ficou paralisada pelo pavor. O peito em dores excruciantes e as lágrimas em abundância vertendo pelos olhos desmensuradamente abertos. Por felicidade, menos de 5 minutos transcorridos, um outro automóvel passava, tendo sido reconhecida por seus ocupantes, que pararam o veículo e chamaram-na. Eram amigos que estiveram no casamento e que, de retorno, encontrando-a naquela situação, assustados, ofereceram-lhe abrigo, sem entender o que se estava passando. Sem poder ou saber explicar o que acontecera, Eneida era toda pranto e desespero, que a amiga procurou acalmar, explicando que talvez Manolo estivesse embriagado, não sendo responsável pelo que acabara de fazer. A viagem foi realizada em angustiante expectativa, durante a qual a jovem senhora não conseguia recuperar a serenidade. Chegando a casa, o marido e a filhinha não se encontravam lá. Havendo despertado os pais e o irmão após narrar a infeliz ocorrência, o desespero tomou conta de todos. Certamente houve algum acidente, pensaram apavorados, pois que não haveria outra explicação para o retardamento da chegada. A polícia foi acionada, porém informou que não havia notícias de qualquer desastre automobilístico na via percorrida. E agora, tomados de horror, sem ao menos entender o que houvera acontecido, deixaram-se arrastar pelas incertezas e pelo torpor que lhes tomaram conta do corpo, logo após as emoções desencontradas e extenuantes. O dia raiou, encontrando todos despertos, excitados, inquietos. Foi então que Eneida percebeu que Manolo
retirara dos armários as melhores roupas, os objetos pessoais valiosos e certamente o colar e os adereços de diamantes que antes guardava no escritório e trouxera para casa, bem como algumas outras roupas e calçados da filhinha. Não era possível que fosse verdade a ideia que lhe feriu a mente. Ele fugira e raptara a própria filha. Mas por quê? Apresentou a conclusão a que chegara a genitora, que, igualmente assustada, passou a refletir nessa possibilidade. De imediato, entraram em contato com alguns dos seus familiares que ainda residiam na cidade. E esses informaram desconhecer o paradeiro dele, mentindo desavergonhadamente, sem qualquer compaixão pela dor alucinante que tomou conta do lar dos Albuquerque. Manolo fugira assim, para a Espanha, para a Palma de Maiorca, onde adquiriram um apartamento com a anuência dos pais, sem deixar transparecer o plano hediondo que elaborara e for executado lentamente ao longo dos meses. Além do ignominioso ato, surrupiara alta importância em moedas de ouro, que Dona Evangelina vinha guardando, e ele descobrira o esconderijo com o faro aguçado de cão perdigueiro, aumentando o prejuízo moral com o econômico. Há tramas da crueldade que somente pessoas psicopatas de alto grau podem engendrar sem o menor sentimento de compaixão ou de humanidade. A filhinha, quando procurou a genitora no avião, cujas passagens adquirira com antecedência, explicou que ficara acidentada depois que saltou do automóvel, mas que tudo estava bem e ela viria depois a fim de estar com eles. A mente perversa do esquizofrênico, no seu delírio alucinado, cuidara de todos os detalhes com perspicácia e agudeza, não deixando sinais da perfídia que iria cometer conforme a consumara. Um ou vários punhais que trucidassem o coração e o corpo da família Albuquerque não lograriam produzir dores mais acerbas e prolongadas. Era como se todos estivessem sob a ação de um pesadelo, sem limite, sem fim, irracional. O doutor Albuquerque comunicou a ocorrência infeliz às autoridades policiais. De imediato contratou um advogado, a fim de saber quais as providências a tomar. E todos sofriam o resultado de um emaranhado muito complexo sem sentido. A polícia resolveu consultar a lista de passageiros da Companhia Aérea Nacional e encontrou os nomes do pérfido e da filhinha que demandaram Madrid naquela mesma noite, poucos minutos antes da 00h. O choque foi terrível, restando agora a tomada de providências legais para a recuperação da criança levada para o estrangeiro sem o consentimento da mãe, desde que era sul-africana de nascimento. Nunca se poderá conhecer a dimensão do sofrimento sem que seja experimentado por cada qual. A profundidade da angústia e o ácido que queima e requeima o cérebro, que não consegue encontrar lógica para as determinadas atitudes e comportamentos humanos, quase sempre conduzem à loucura aqueles que lhes são vítimas. Eneida esteve na borda do abismo da demência. Não cessava de chorar, no que era acompanhada pela mãezinha, igualmente sofrida, enquanto o padrasto e o irmão procuravam condutas legais para minimizar o drama e encontrar meios de recuperar a criança. Não fossem o conhecimento do espiritismo e as comunicações mediúnicas que traziam um lenitivo para suportar a fase mais áspera do infortúnio, certamente mãe e filha teriam mergulhado na loucura total. Como seria possível imaginar tanta perversidade em alguém que convivia, que amava e era amado, que partilhava dos sentimentos familiares? Embora diariamente a mídia ofereça esse dantesco espetáculo, sempre se crê que isso não ocorrerá, senão com o vizinho, com os outros. Como esse é também o raciocínio do vizinho, dos outros, ele tem
lugar em todos os lares, com todas as pessoas, salvadas as exceções compreensíveis. Os dias agora eram mais longos e mais assinalados pela amargura. E mesmo que o céu estivesse azul ou a noite constelada de estrelas na alma daquela mãe e no sentimento da avó, sempre havia sombras, desolação, saudade, mágoas. O mais desconcertante era a atitude dos familiares do covarde fugitivo, que dissimulavam conhecer a tormentosa ação, negando informações que pudessem contribuir para encontrar a criança, que também, desesperada, sofria a ausência dos seres queridos, agora em meio completamente estranho, experimentando aflições desnecessárias que iriam marcar-lhe a existência para sempre. O infame, à medida que os dias se passaram, acolitado pela própria mãe, também desequilibrada, informou a filha que sua genitora houvera morrido, que havia sido uma doente mental e de que não se deveria recordar. Internando-a em um educandário de monjas, com severas ordens para que não recebesse ninguém, nem tivesse contato com quem quer que fosse não autorizado, por escrito pelo genitor, a criança carregaria esse fadário cruel entre estranhos. Embora a generosidade das religiosas e a meiguice de algumas delas demonstravam para com a criança, Esperancita nunca mais seria a mesma menina alegre, inteligente, feliz do passado. A marca da tristeza evocativa da saudade materna e dos avós permanecia, mantendo-a em frequente melancolia. Manolo informara as religiosas que a genitora da criança vivia envolvida com feitiçarias na África do Sul, razão por que a trouxera para a Espanha, sendo a mulher uma psicopata no que lhe foi acreditado, apoiado pela ingenuidade e ignorância da madre mestra, que lhe aceitou a informação cavilosa como pretexto para salvar a alma da filha das urdiduras do demônio. Confessemos que nenhum demônio da mitologia religiosa desenharia um plano e o executaria com a hediondez e frieza com que o fez terrível descendente do clã Rodrigues, sob a anuência dos pais incoerentes. É dessa e de outras formas que cada espírito estabelece os parâmetros para suas experiências evolutivas futuras. Sendo o autor de crimes que a balança da justiça não alcança para pesar e corrigir, insculpe-os no mais delicado mecanismo da consciência, que programa os meios porvindouros para a recuperação. Ninguém pode dilacerar destinos, como sempre ocorre, sem que as consequências graves não se lhe apresentem severas. Oportunamente, em cobranças inadiáveis, muito dolorosas. Enquanto na Espanha o perverso conseguia ludibriar religiosos venais que comprava a peso de ouro, voltando a consorciar-se em pouco tempo após o indesculpável ato praticado, apresentando-se como vítima de bruxarias e cerimônias demoníacas, de que conseguira escapar com vida e salvar a filha na África do Sul. O calvário dos Albuquerques prosseguia sob as bênçãos de Deus e da fé renovadora que os animava em relação ao futuro. A mediunidade psicofônica e clarividente de Dona Evangelina proporcionava momentos de paz, alimentando nos corações sofridos e nas mentes aturdidas dos familiares a esperança de melhores dias, após terminada a tempestade, enquanto conclamava a que dessem prosseguimento aos trâmites legais de anulação do casamento e de recuperação da criança raptada. Tratava-se de mais de uma estratagema para mantê-los animados, embora as leis vigorosas da vida se estivessem cumprindo com rigor e as possibilidades de paz imediata fossem muito remotas, se não impossíveis naquelas circunstâncias. Documentação muito bem cuidada foi encaminhada na primeira oportunidade à Cúria Metropolitana, explicando toda a ocorrência e solicitando que fosse enviada a Roma
para efeito de anulação da cerimônia católica, sem que os resultados se apresentassem favoráveis. Afinal, isso não era importante, porque a cerimônia litúrgica não tinha qualquer significado legal no país. No entanto, o atavismo católico da família Albuquerque exigia que fosse desfeito o vínculo estabelecido pela Igreja, que Manolo rompera com indignidade e loucura, reatando-o com a outra mulher e na sua pátria, graças à sua e à venalidade de alguns religiosos que aliciaram em seu favor. Detetives particulares contratados pelas vítimas encontraram o infame na sua residência espanhola e não faltaram propostas para eliminá-lo com relativa facilidade, como é quase normal na esfera social, na qual se resolvem questões pendentes através da morte dos opositores. A inteireza moral dos Albuquerque, no entanto, jamais anuiu com procedimentos dessa natureza, optando sempre pelas atitudes estabelecidas e vigentes na lei, tanto quanto pela divindade. O chefe do clã sempre recordava o ensinamento do mestre, quando informou que até mesmo os cabelos de nossas cabeças estão contados, deixando claro que tudo acontece sob o superior controle da divindade, e concluía que, se tudo aquilo houver acontecido, razões ponderáveis existiam para que tivessem lugar e com isso permanecia confiante na irrefragável justiça dos céus. A dor selvagem que os visitava permanecia dilaceradora, roubando-lhe a alegria de viver e os motivos para o prosseguimento da existência corporal. A bênção da oração, as leituras edificantes auridas em O Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, tornaram-se os únicos recursos preciosos para a sustentação da coragem e da esperança, que pareciam cada vez mais distantes, à medida que os meses se sucediam sem perspectivas de alteração alguma para melhor. Eneida, graças à interferência de amigos que viviam em Palma de Maiorca, na sua ansiedade e doçura de mãe desprezada, resolveu viajar para a cidade, para onde fora transferida a filhinha, guardando a ilusão de poder vê-la, de surpreendê-la num dos momentos em que fosse levada à residência do pai e da sua nova esposa, ou noutra circunstância qualquer. Sempre paira no coração humano dilacerado de quem ama um fio de esperança, como uma tênue luz na sombra densa acenando bom ânimo. Desse modo, com a alma expectante, seguiu a cidade de Palma de Maiorca e ali se instalou em hotel próximo ao educandário onde vivia a menina, passando com frequência à sua porta e pelos seus arredores, de forma que, em um qualquer momento, pudesse ver a filhinha e saber se a encontrava saudável, pelo menos assim se tranquilizando. Após uma semana de vigilância e discrição, pôde rever a criança em um momento de recreio com outras coleguinhas numa das áreas circunjacentes do edifício, ao sol, e por pouco não se atirou na sua direção, avançando pelo portão e correndo para resgatá-la. Foi dominada pelo irmão, que lhe aconselhou paciência e confiança em Deus, evitando um problema ainda mais grave com as autoridades locais. Embora tomada de desespero, conseguiu conter-se e experimentou uma angústia pior, pois que a filhinha, tão próxima e tão distante, aumentando as aflições que decorriam da falta do contato físico, da convivência, da ternura que mãe e filhos se permitem. Desejava acariciar o anjinho louro, beijar-lhe a face e embalar-lhe o corpinho dentro do peito arfante. Quase hebetada pelo sofrimento, deixou-se arrastar de retorno ao hotel, agora sem lágrimas, muito pálida, com uma face de morte estampada no semblante emagrecido.
Foi então que um ódio surdo explodiu-lhe no ser contra o bandido que a infelicitara, entre sorrisos que eram esgares e carinhos que eram espículos de sua perversidade disfarçada, passando a ser consumida a partir daquele momento por esse cruel sentimento de vingança que se lhe aninhou na mente, trucidando-a mais ainda, porque não houvera experimentado até então. Ciente de que a filhinha vivia e estava relativamente bem, retornou ao lar sul-africano, a fim de dar prosseguimento à existência que lhe parecia sem sentido. Todas as tentativas de extradição da criança misteriosamente fracassaram, embora a exigência legal em torno da questão e as provas irrecusáveis do rapto inconcebível. Lenta e terrivelmente transcorreu o primeiro ano de desolação, sendo que o tempo, invencível, foi se encarregando de adaptar a família à nova ordem de acontecimentos desgastantes. Debilitada e emagrecida, a jovem senhora somente encontrava apoio na fé espírita, passando a dedicar-lhe o melhor do seu tempo e dos seus sentimentos, estudando a doutrina e consolando-se ante a incomparável lei de causa e de efeito. Não poucas vezes, porém, tomava de uma das bonecas da filhinha, colocava-a no regaço e, como se houvesse perdido a razão por momentos, cantava as baladas com que a ninava anteriormente. A voz, doçurosa e triste, enchia a alcova e era ouvida no exterior, levando também a genitora às lágrimas. Não era interrompida, porque isso lhe constituía um cátarse para o sofrimento super-humano. Logo depois, enfrentava a dura realidade. Transferiu a mente para o futuro, quando a filha adulta pudesse eleger buscá-la ou não. Desconhecia a trama ignominiosa que o ex-esposo elaborara e executara, tentando apagar da memória da menina quaisquer lembranças saudáveis dos familiares que ficaram no passado. O surdo ressentimento em relação ao traiçoeiro mantinha-se inalterável, de alguma forma devorando-a interiormente. Quando o perdão lucila na mente e domina o sentimento, a dor em relação ao mais hórrido acontecimento faz-se mais suportável do que ao contrário, em razão da consumpção que toma conta dos sentimentos. Para esse tipo inditoso de conduta, não há lenitivo que torne menos desgastante o sofrimento. Embora não se justifique tal reação, considerando-se que muito pior do que a vítima é aquele que a fere, podia-se compreender o comportamento da genitora e da esposa destroçada.